O hashtag desta sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. E agora é hora do quadro Avalanche Grisalha, aqui na CBN, com o pessoal do Instituto Reage. Hoje recebendo o médico neurologista, Dr. Vladimir Kumer, presente aqui no nosso estúdio. E neste mês de agosto, celebrado o Mês Nacional da Conscientização sobre Esclerose Múltipla. É uma data de extrema importância para pacientes que possuem essa condição e também para os seus familiares, representando uma conquista fundamental na luta pela divulgação e também pelo reconhecimento da doença no cenário nacional. E para falar um pouco mais a respeito disso, estamos recebendo, como eu disse, o Dr. Vladimir Kumer, do Instituto Reage. Doutor, tudo bem? Boa tarde, um prazer tê-lo conosco na CBN. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e vamos falar um pouquinho sobre, nesse mês de agosto, a esclerose múltipla, né? Ainda que fuja um pouquinho da questão da avalanche grisalha, Sim. Até porque é uma condição que costuma afetar pessoas um pouco mais jovens, entre Sim. seus 20 e 40 anos de idade, mas hoje essas pessoas envelhecem, né? A esclerose múltipla é uma condição hoje que você tem um tratamento e as pessoas envelhecem com ela. Uhum. E cada vez mais a gente tem reconhecido um diagnóstico de pessoas também mais idosas, né? Um pouco de início, um pouco mais tardio na vida. Então a gente queria chamar um pouco de atenção para isso e esclarecer um pouco as dúvidas aí do ouvinte sobre essa condição, já que nós estamos nesse mês de agosto, para lembrar dessa doença que hoje, em alguns países europeus, já representa a principal causa de incapacidade em pessoas jovens, né? Doutor, o que é exatamente a esclerose múltipla e por que a doença é chamada dessa forma? Vamos começar então lá com o nome dela, né? Uhum. Isso começou ali no século XIX, nos anos 1800, quando um neurologista muito famoso, francês, chamado Charcot, né? Ao analisar o cérebro das pessoas que ele definia como esclerose múltipla, em que essas pessoas tinham sintomas em várias partes do sistema nervoso central, viu-se que nesse cérebro haviam cicatrizes endurecidas. E o termo esclerose vem do grego esclero, que significa endurecimento, região dura, né? Então, ficou com esse termo de que várias partes, ou seja, múltiplas partes do cérebro ficavam endurecidas. Mais tarde, foi-se descobrir que isso eram cicatrizes de um processo inflamatório, que é o que caracteriza a doença, né? Então, é uma inflamação autoimune, ou seja, o próprio corpo, por alguma razão que ainda não é completamente esclarecida, ela começa a atacar algumas regiões do cérebro, criando essas cicatrizes que, quando você analisa esse cérebro, após a morte, você identifica essas regiões, entre aspas, endurecidas. Doutor, quais são os sintomas mais comuns da esclerose múltipla e como é feito o diagnóstico dessa doença autoimune? O sintoma mais comum são as alterações visuais, de equilíbrio e de sensibilidade. Então, pessoas que sentem dormências ou fraquezas ou desequilíbrio, tipo como se estivessem com vertigem ou se sentindo bêbadas. E isso acontece geralmente de uma maneira subaguda, que vai piorando em poucos dias, costuma durar algumas semanas e, principalmente no começo da doença, resolve-se sozinho. Certo. Então, muitas vezes isso não é levado a atenção ao médico, né? Essas pessoas melhoram e aí vão acumulando lesões cada vez que isso acontece, e na verdade é um dano acontecendo no cérebro. Com o advento da ressonância nuclear magnética, agora principalmente com a sua popularização nos anos 2000, final da década de 90, nos anos 2000, o diagnóstico da esclerose múltipla hoje ficou muito baseado na imagem, ou seja, no que aparece na ressonância nuclear magnética. Isso mudou o nosso diagnóstico, porque a gente consegue hoje identificar essas pessoas muito mais precocemente, e com isso mudou também
ali o panorama de tratamento dessas pessoas. Se antes a gente chegava no tratamento muito tardiamente, quando diversas cicatrizes, muito cérebro já havia sido perdido, hoje a gente chega muito, muito mais cedo e previne todas essas lesões e sequelas que vão se acumulando caso esse tratamento não tivesse sido iniciado. Ou seja, o exame de imagem fez toda a diferença no auxílio ao tratamento, né? Isso mudou completamente a nossa abordagem à esclerose múltipla, a ressonância principalmente, né? Porque a tomografia não tem essa mesma capacidade de diagnóstico. Perfeito. Agora 3h44 aqui na CBN. Doutor, me corrija se eu falar uma besteira aqui, mas quero te fazer uma pergunta Claro. que me veio agora. Você falou sobre a questão da perda do equilíbrio, né? A pessoa se sente um pouco desequilibrada. E existem outras doenças que também causam essa condição, Sim, né? A labirintite, por exemplo, né? Ela é facilmente confundida, a esclerose, com a labirintite por conta desse sintoma específico ou não? O que muda muito é a forma com que o sintoma tanto se instala quanto que ele permanece, né? Na esclerose múltipla a gente tem um processo de inflamação, então vamos pensar num machucado que a gente tem, né? O machucado ele tem aquele período em que você machuca, aquilo ali fica inchado, demora a cicatrizar, isso leva dias ou poucas semanas. Sim. Então é mais ou menos esse mesmo tempo que ocorre no machucado no cérebro. Diferente de uma labirintite ou uma vertigem posicional, que é o nome técnico da labirintite, em que você tem geralmente um sintoma que é muito agudo, que dura 2, 3 dias e tende a se resolver espontaneamente, né? E melhora, na maioria das vezes, até sozinho mesmo. Então, essa forma de apresentar é bastante diferente, ainda que os sintomas possam, muitas vezes, ficar assemelhados, né? Certo. Perfeito. Doutor, quais são as particularidades dessa doença nos idosos? A gente sabe que ela acomete jovens também, né? O que é até inclusive muito comum, né? Mas nos idosos existem as suas particularidades, os seus cuidados especiais que devem ser tomados? Sim, acho que a gente tem duas formas de ver isso aí. A primeira forma é o paciente que começou jovem e está envelhecendo. Então, esse é o idoso que já veio com o diagnóstico da esclerose múltipla. Nós vamos começar a ver isso, porque, como eu disse, houve essa mudança de paradigma de tratamento, em que hoje essas pessoas que há 20 anos atrás tinham seus 30, 40 anos de idade, hoje têm 60 anos. Ou seja, eles tiveram um diagnóstico há 20 anos e estão andando com a doença, ou seja, estão se tornando idosos com a esclerose múltipla. Convivendo com a esclerose múltipla. Então, isso ainda é uma novidade para nós, porque a gente não tinha essa experiência, né? Até porque no passado muitos pacientes não chegavam a essa idade ou chegavam com tantas sequelas que o ser idoso nem importava tanto nessa situação. E nós, com o advento da ressonância, a gente começa também a fazer esse diagnóstico do que a gente chama da esclerose múltipla de início tardio, ou seja, a partir dos 50 anos de idade. Então, há também a incidência dessa doença, ou seja, a ocorrência como uma doença nova a partir dos 50, ainda que isso seja algo extremamente raro. E as particularidades da esclerose múltipla, quando ela se inicia mais tardiamente, é que geralmente é uma condição de evolução um pouco mais lenta. Alguns autores até acreditam, de certa forma, menos agressiva e menos que leva a menos sequelas do que no jovem, mas o tratamento não muda muito. A gente precisa fazer o diagnóstico e o tratamento da mesma forma, porque com esse paciente ainda, começando aos 50 anos, ainda vai ter uma longa vida pela frente, ou seja, longos anos de doença que podem eventualmente vir a incapacitá-lo. Certo. 3h48 aqui na CBN Joinville. Fatores de risco, doutor. Quais são esses fatores de risco para desenvolver a esclerose múltipla? Bom, talvez um dos primeiros fatores de risco, talvez mais importantes até então identificados, é o tabagismo. Tabagismo. Isso aí. Então, principalmente nas mulheres, o tabagismo exerce uma forte influência no desenvolvimento da esclerose múltipla. Não sabe muito bem por quê, talvez por favorecer essa inflamação cerebral.
Um outro fator de risco parece ser a infecção prévia na infância ou no adolescente por um vírus que chama o vírus Epstein-Barr, em que é um vírus comum nessa faixa etária. Ele é responsável por uma doença relativamente comum na infância e adolescência, que é a mononucleose infecciosa, ou doença do beijo, né? Que geralmente ocorre quando os adolescentes começam a namorar, né? Então, a ocorrência desse vírus, por alguma razão, ele parece suscitar essa imunidade. É né? transmitido pelo beijo? É transmitido pela saliva. Pela assim. saliva. Isso aí. Mas nem Claro, todo... não só pelo beijo, né? De repente, uma coisa muito semelhante à questão da Covid também, né? A Pode transmissão ser, pela saliva. Né? pode Tal, ser né? pela via respiratória, né? Perfeito. Pelo contato próximo e tudo mais. Mas parece que é necessário que não só você tenha a infecção pelo vírus, como você tenha uma predisposição genética para poder ter essa reação desfavorável a esse vírus. Mas tudo indica que essa infecção pelo vírus é um fator essencial para que mais tardiamente se desenvolva o processo de esclerose múltipla. Né? Doutor, a gente sabe que o equilíbrio é básico para a gente poder se locomover, poder caminhar, né? Poder andar. Né? O quanto essa doença, a esclerose múltipla, impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes? É muito importante. A gente identifica que a capacidade de deslocamento, de marcha, de ser autônomo, né? E caminhar é uma medida muito direta de autonomia. Ela é extremamente importante para a nossa percepção de qualidade de vida relacionada à saúde. Tanto é que uma das primeiras escalas para medir a incapacidade causada pela esclerose múltipla, que ela tem uma sigla que se chama EDSS, basicamente mede o quanto que a marcha ou o caminhada desse indivíduo está afetada. Né? Então, essa foi uma das primeiras escalas que se usa até nos dias atuais, né, como uma medida de incapacidade. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas a marcha, ou seja, a capacidade de caminhar, ela está intimamente relacionada à percepção de qualidade de vida e à capacidade ou incapacidade das pessoas afetadas, né, com esclerose múltipla. Agora são 3h51 aqui na CBN Joinville. Estamos conversando com o médico neurologista Vladimir Kumer, do Instituto Reage. O assunto hoje é esclerose múltipla. Doutor, existe alguma forma de prevenção dessa doença? Ou, caso não exista uma prevenção, algo que possa ser feito para, de repente, minimizar os sintomas lá na frente? Eu penso que, idealmente, talvez uma forma extremamente eficaz de prevenção, ainda não disponível, mas provavelmente isso vai ser pensado e implementado ao longo dos próximos anos ou décadas, é a vacinação contra o vírus Epstein-Barr. Né? Se você evita a sua infecção, é bastante razoável nós acreditarmos que a gente vai diminuir consideravelmente a incidência da esclerose múltipla. Mas esse imunizante ainda não está disponível. Não, a gente não chegamos lá ainda. A gente não tem esse imunizante ainda. Né? Alô, comunidade científica. Certamente já existem equipes já desenvolvendo isso, mas a gente ainda não tem essa vacina específica para esse vírus. Eu acredito que essa seria a medida populacional mais importante. A questão genética nós não mudamos, infelizmente, né? Não temos como ir. Mas aí vem toda aquela questão da qualidade de vida, dos bons hábitos de vida, que não só parecem postergar ou impedir ali esse aparecimento da esclerose múltipla, como tanto que para quem já tem um diagnóstico, reduz a incapacidade acumulada. Então, o não tabagismo, a atividade física, tudo aquilo que a gente fala todo dia, né? Beber água, né? Exatamente. Basicamente, aquilo parece ter um impacto positivo, sim. Então, na minha concepção, na minha opinião muito pessoal, penso que a vacinação contra o vírus seria a medida populacional mais importante. Ainda não temos, mas até lá vamos cuidar de manter uma boa qualidade de vida. Algo que eu esqueci, muito importante,
a esclerose múltipla tem uma certa relação com os níveis de vitamina D. Porque a vitamina D, ela tem um efeito imunorregulador. Então, existem diversas linhas de pesquisas que indicam que uma redução da vitamina D, principalmente ali na infância, na adolescência, parece predispor, seria um fator adicional ao desenvolvimento da esclerose múltipla na vida adulta. Então, vamos pegar sol, então. E vamos surfar, né? Vamos surfar. Mais ou menos isso. Vamos pegar o sol, surfar. Nesse clima olímpico, né, doutor? Mais ou menos isso. Vamos surfar. Porque o que parece não ser verdade é que você tomar mega doses, se encher de vitamina D, te proteja. Nós não sabemos se a vitamina D é um marcador de bons hábitos de vida, ou seja, quem tem a vitamina D alta é porque pratica atividade fora de casa, se expõe ao sol, né? Ou se por si só ela é um protetor. Então há essa dúvida, a gente não sabe se ela é apenas um sinalizador de que você está fazendo a coisa certa, porque muitos estudos falharam em demonstrar que se você tomar vitamina D, você vai proteger contra alguma coisa mais séria, né? Claro que tudo na vida é um equilíbrio, né, doutor? Vamos pegar sol, mas use protetor solar também, né? É sempre importante essa dica também. Que os dermatologistas não me escutem. Não nos ouçam. 3h55. Doutor Vladimir Kummer, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Volte sempre aqui aos estúdios da CBN Joinville. Agradecemos demais a presença do pessoal do Instituto Reage. E eu não poderia deixar de citar a Vicky, a Vitória, social media do Reage, também presente aqui. Daqui a pouco tem aquele videozinho esperto também com os cortes, os melhores momentos da entrevista do Vladimir Kummer aqui na CBN Joinville. Obrigado, doutor. Grande abraço. Obrigado, Bruno. É isso aí. Sextou. Bom fim de semana, doutor. É isso aí, para todos nós, gente. Um abraço. Valeu.